Clima tenso, polêmicas, festas e pós-festa, resumo e mais. Gente, vamos contar pra vocês tudo o que aconteceu, gente, antes, durante e pós, tá? Pós-festa. Muita coisa tá rolando dentro dessa casa, da casa mais vigiada do Brasil, e vamos saber de tudo. Inclusive, eu quero saber aqui a sua opinião, o que você acha sobre todos os acontecimentos. Gente, e algo que tá ali, né, sendo o clima, né, central da casa, a gente vai falar a respeito disso, que é a situação que está ocorrendo dentro do grupo Fadas. Queremos saber sua opinião, mas antes, meu povo, de eu contar tudo isso aqui, eu quero deixar aquele recadinho para você que tá aí do outro lado. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. Se você ainda não deixou o seu like, tá esperando o quê, gente? Pelo amor de Deus, né? Olha só, eu sempre venho aqui pedir, então, por favor, deixa o like, deixa o joinha, deixa a curtida, por favor. Show? Bom, e outro recadinho aqui a respeito das nossas redes sociais, tá? Se você ainda não é um dos nossos seguidores, lá na nossa rede social, aqui, gente, tá aparecendo aqui embaixo do vídeo, a nossa rede social, tanto no TikTok quanto no Instagram, tá? @filhoscanal. Vai lá, por favor, meu povo, vai lá, se torne um seguidor, tá bom? Acompanhe a gente lá nas redes sociais. E é isso, gente. Agora vamos lá. Chega de papo furado. Não é papo furado, não é papo furado. É um papo muito importante. Mas vamos ao que verdadeiramente interessa neste jogo, meu povo. Gente, o clima tá tenso, exatamente. Vamos começar aqui, ó, lá atrás, lá do. Vamos por parte, tá? Bom, antes da festa nós vimos, a gente vai chegar na festa, no pós, mas vamos antes da festa. Antes da festa, vocês viram, né? Matheus e Davi tiveram uma discussão tensa ali no quarto Fadas. E parece que o relacionamento dos dois tá cada vez pior, né? Tá caindo aí pro. Eu não sei. Será que vão virar inimigos? Adversários? Bom, isso nós veremos mais pra frente. Mas o Matheus se sentiu ali meio excluído de uma conversa que estava rolando, né, entre Davi e Isabelle. Esse, na verdade, foi o estopim, tá, gente, da discussão ali, dessa conversa íntima que estava rolando entre o Davi e a Isabelle. O Matheus percebeu o que estava rolando ali, ele ficou se sentindo meio que excluído, meio que meio deslocado, né? E aí ele falou ali, né, que queria estar presente na conversa e tal. E aí, olha só o que aconteceu ali, ó. E hoje estávamos conversando um assunto pessoal meu e dela que não te diz respeito em nada, está entendendo? Quem falou isso? Davi. Pro Matheus. E, gente, apesar disso aí, o Matheus tentou ali conversar e tal. Matheus, inclusive, falou o seguinte: eu só estou dizendo que quando tiver um assunto mais delicado, é só chegar e dizer pra pessoa, entendeu? Matheus tentando buscar um pouco ali de clareza, né, gente? Um pouco de comunicação. Ele queria estar presente na comunicação que estava acontecendo ali entre Davi e Isabelle. E nessa conversa toda aí rolou muita coisa, mal entendido. O Matheus ali apontou que o Davi sempre quer estar certo. Vocês viram isso? Inclusive, esse foi o destaque da festa, né? Isso aconteceu antes da festa, mas esse assunto não parou. E aí o Matheus conversando com o Davi nessa conversa, antes da festa, o Matheus falou: Davi, calma, você quer sempre estar certo em tudo. Você tem sua forma de ver as coisas e eu também tenho minha forma de ver. Eu vejo que às vezes vocês estão conversando assunto sério. E eu me sinto, não digo desconfortável, mas vejo que tô sobrando ou atrapalhando. Não precisa dar risada ou ser sarcástico. Eu tô falando de uma maneira séria. Eu não tô debochando contigo. Aí o Davi: eu sei, eu não tô. Fala, pô, fala. Aí o Matheus: é só isso. Parece, entendeu? Eu notei que vocês ficaram um pouco diferente. Aí a Isabelle: ah, entendi com você, né? Aí o Matheus: eu notei, a gente tá sempre brincando. Aí do nada ficam assim na mesa. E nisso, gente, o clima ali bem tenso, né? A Lana, inclusive, tentou brincar, falou que era ciúme de você e tal. Aí o Matheus: não é ciúme, eu sei da relação dos dois, sei que são prioridade um do outro. Um quer o bem do outro, acima de qualquer pessoa aqui, entendeu? Eu tô falando um assunto sério e vocês estão dando risada na minha cara. E aí, gente, teve outro momento ali que a Lana defendeu, né, o Matheus, e aí o Matheus falou assim, ó: Davi, a gente tem que conversar, porque a gente não tá no nível de jogo para não ter nenhuma fragilidade entre a gente, né? A própria Alane também falou sobre isso, sobre ter que conversar, na verdade, né? Ela que falou isso, de ter que conversar, deles terem que conversar, por quê? Porque não pode ficar essa fragilidade, né, gente, ali dentro do Fadas, né? Aí o Davi: eu não tô, entendeu? Eu não tô de confronto aqui com ninguém, é meu jeito de falar. Eu tô falando para ele da minha forma. Aí o Matheus: não é confronto, mas é bom esclarecer. Vocês são grandes amigos. Aí o Davi: eu tava falando, mano. E nisso, gente, ficou rolando aquele assunto todo ali, né? Que vocês sabem muito bem. Só que o problema desse assunto todo foi algumas palavras que o Matheus usou, que pro Davi foi ali
a gota d'água. O Davi não aguentou, não suportou ouvir certas coisas do Mateus. Por exemplo, que ele está certo em tudo. Para o Davi, isso é inadmissível. Desrespeitoso, isso é inadmissível. Então, essas duas frases usadas pelo Mateus, gente, foi o que desencadeou e o que está desencadeando toda uma situação no grupo Fadas de Davi contra Mateus e, consequentemente, contra as fadas. A gente vai dar sequência daqui a pouco, porque o clima ficou feio, tá? Ficou feio. E aí, gente, o Davi conversou com a Isabelle sobre o Mateus. Ele foi lá conversar com a Isabelle sobre isso, tá? Falou a respeito desse sertão que o Mateus pontuou, né? Porque o Davi, eu falei pra vocês, que o que deixou o Davi, né, pistolado foi isso. O Mateus dizer que ele é sertão, e ele ficou, por conta disso, revoltado. E aí ele disse o seguinte sobre o Mateus. O Mateus falou que ele tá certo em tudo, e ele ficou pensativo aí com as palavras do Mateus, tá? Que mesmo o Mateus sendo o pódio dele, o Mateus também quer vencer no jogo. E aí ele falou assim pra Isabelle: eu fico com um olho aberto e outro fechado. Será que ele quer fazer essa conversa porque ele já foi citado no Sincerão, que ele não se posicionava no jogo? Tá querendo mostrar pro Brasil que quer se posicionar? Isso foi o Davi falando com a Isabelle. Aí o Davi, gente, tá pensando se o Mateus foi conversar com ele por conta de maldade. A Isabelle falou: não foi por causa de maldade. O Davi disse que não sabe quais são as intenções, né, das pessoas ali com ele. Ele não sabe. Aí o Davi ficou se questionando se o Mateus enxerga ele como forte dentro da casa e fica agora com o pé atrás. Aí ele falou assim: ó, querendo ou não, eu tô ligado. Isso foi o que o Davi disse a respeito de tudo que aconteceu entre ele e Mateus. E aí ele falou: ele já votou em mim. Entende? No início do jogo, claro, e depois que tudo foi se aproximando, tudo foi se afunilando, as amizades foram se construindo. E aí, mas sabe, eu fico pensativo. Qual foi a intenção? Davi falando isso. Só que, gente, eu queria dar aqui rapidamente falar aqui rapidamente, meu povo, por quê? O Davi criou toda essa situação, trouxe essa situação de que Mateus votou nele, né, lá atrás. Gente, mas olha só. Vamos pensar aqui rapidinho? Vamos lá. Também já houve isso entre Isabelle e Mateus, né? Essa questão de voto, de um ter votado no outro. Lembram? Que inclusive era isso que deixava a Isabelle meio ali receosa de ter uma amizade com Mateus, porque um já votou no outro. E o Davi, o que o Davi falou lá atrás? Ah, Isabelle, isso aí é passado, né? Isso é passado, vocês nem eram amigos, vocês nem eram, não andavam juntos. E outra situação também que eu queria apontar aqui. Vocês lembram quando a Raquel trouxe no jogo ali do Sincerão a respeito de que a Lani falava mal da Isabelle? E que a Isabelle ficou chateada? Então, e o que o Davi fez com a Isabelle? Falou pra ela: Isabelle, isso aí foi lá atrás. Vocês nem eram amigas, vocês nem eram aliadas, vocês nem andavam juntas. E aí, o que aconteceu? Isabelle deixou pra lá e seguiu o jogo, não foi? Da mesma forma agora. O Davi está trazendo uma situação lá atrás, gente, lá do passado. E aí, o que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que vale a pena trazer coisa de voto, coisa lá de trás, para usar agora? Fala aqui, por favor, dê aqui sua opinião. Mas vamos lá, gente, porque a conversa ali continuou, tá? E o Davi ainda falou muita coisa sobre a briga dele com o Mateus. E aí ele falou assim com a Isabelle: por mais que você leve isso aqui pelo coração, às vezes eu tenho um pouco de malícia nas coisas. Eu tenho um pouco de maldade. Eu presinto uma maldade, sabe? Naquele momento que ele falou: você se acha sertão. Numa conversa que a gente está tendo, ele analisou tudo. Possa ser que eu esteja muito errado, mas observando assim, estou tirando algumas conclusões minhas em termos dessa conversa. Foi importante essa conversa nesse fim de jogo e refletindo sobre tudo. A Lani já se posicionou para defender ele, falando: eu entendi isso e aquilo. A questão dele ter falado: chegar no top 5 a gente resolve. Ele está sendo o meu amigo até o top 5, mas quando chegar lá, será que ele vai me atacar? Davi perguntando a respeito disso. Será que ele vai continuar sendo meu amigo? Será que ele está se aproximando de mim para conhecer os meus defeitos e chegar lá na final ele... Por mais que seja uma pessoa que esteja na minha lateral esquerda, no terceiro lugar, é uma pessoa que é meu adversário e também quer vencer no jogo. Por mais que você, Isabelle, não sinta uma maldade como eu sinto uma maldade, porque somos pessoas diferentes, eu já enxergo de uma forma diferente, ainda mais a uma altura dessas do campeonato. Fico com um olho aberto e o outro fechado. Isso foi o que o Davi disse, tá, gente? A respeito ali da amizade dele com o Mateus. E aí? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Tudo isso porque, deixa eu recapitular, porque o Mateus disse que ele
tá sempre certo, que ele é o certão. Isso tudo mexeu com a cabeça do Davi e fez com que ele agora, né, esteja se movimentando dessa forma no jogo. E eu gostaria da sua opinião sobre isso, gente. Fale aqui o que você acha a respeito. Inclusive, dele também ter ficado chateado com a Bia, com a Alane, porque elas ficaram mais do lado do Matheus, né? Bom, vamos dar sequência aqui. Gente, agora eu quero para uma outra situação aqui com vocês. A edição mostrou o momento em que o Davi deu um tapa no bumbum da Fernanda. Olha só, Brasil. Aconteceu esse dia? Então, já se passaram tanto tempo, né? A gente nem sabia onde estava esse VT, onde estava esse vídeo, onde estavam essas imagens, porque, né? A gente queria realmente um esclarecimento sobre esse assunto e ontem aconteceu. Bom, deixa eu falar aqui para vocês. Não é a primeira vez que a Fernanda comenta que o Davi teria dado um tapa no bumbum dela, né? Não é a primeira vez que isso acontece. O assunto voltou à tona na casa e a edição do programa de sábado fez questão de mostrar aí o flashback desse momento. Gente, só que nas imagens não é possível ver com exatidão. Vocês viram, né? Não deu pra gente ver o Davi e a Fernanda. Não deu pra gente ver direito. Estavam bem afastados ali da câmera. A câmera não pegou os dois. Mas é possível a gente ver a reação dos dois depois do que aconteceu. E nessa ocasião, a Fernanda, ela elogiou, né, ali o Davi, abraçou ele, logo depois ela reagiu. E nessa reação foi que ela disse: "Você botou a mão na minha bunda?" Aí nisso ela fala: "Eu tô zoando, entendeu? Eu não tô falando mal não, tô só zoando e tal." E aí ela rindo. Foi o que aconteceu, a gente viu no flashback. E aí o Davi pediu desculpas, tá, gente, pela situação, foi sem querer. Ele disse, né? E aí, o que acontece? Vamos lá, porque nessa semana a gente teve uma conversa entre os dois, vocês lembram? Que foi a conversa da Fernanda ali tentando fazer a mudança de rota e tal, se aproximar do Davi, e o flashback mostrou tudo, essa aproximação dos dois, só que o flashback mostrou algo que nós não tínhamos visto. O VT mostrou aquilo que nós não tínhamos visto, uma parte da conversa que não chegou até nós. Não é verdade? Então, e nessa conversa aí, a Fernanda lembrou do acontecimento lá que ele deu um tapa no bumbum dela. Que não teve a intenção, mas ele deu. E ela enfatizou isso na conversa. E a gente, até essa conversa não foi mostrada pra gente, certo? E aí ela falou assim, ó: "Se eu te abracei e peguei no seu bumbum", ele, né, falando pra ela: "Se eu te abracei e peguei no seu bumbum, foi sem querer. Foi coisa sem intenção. Eu sou casado. Não é nada de pegar na bunda. Às vezes a mão passa, escorrega. Acontece." Foi o que o Davi disse, tá? Bom, gente, outra coisa ali que a Fernanda pontuou durante esse flashback que nós vimos foi que ela havia recebido conselhos dos meninos, né, para poder pedir a expulsão do Davi por conta disso, dele ter passado a mão na bunda dela, mas ela falou que não ia fazer isso porque ela não ia acabar com a chance de alguém na casa, por conta de algo que para ela, ela nem se sentiu tão ofendida assim. Então ela também falou isso durante essa conversa aí que nós vimos, que a edição mostrou, tá? Outra coisa importante também pontuar aqui é o que eu falei aqui, tá? Por qual motivo as câmeras não mostraram toda essa conversa que rolou entre os dois? Fica aqui minha pergunta para você de casa. Por que não mostraram essa conversa toda? Logo, esta parte específica não foi mostrada. Eu gostaria de saber. Se você tiver resposta, por favor, me dê aqui, tá? Bom, gente, e aí, o que acontece? Vamos lá, porque isso rolou lá naquela vez que, né, naquela conversa deles lá atrás. Isso tem tempo. Só que o Davi mostrou também, Davi não gostou dela resgatar esse momento e falou sobre isso com a Isabelle. E olha só, Davi que não gostou dela resgatar esse assunto lá nos primeiros dias, lá do programa, e logo agora, depois de não sei quantos dias e tal. E aí ele falando com a Isabelle: "Eu nem lembro que eu fiz isso, porque o assunto não rendeu. Se fosse um assunto sério, renderia. Ela trouxe esse assunto por querer." Entendeu? Foi o que ele disse para a Isabelle. E aí, gente, numa outra ocasião ali, vocês lembram que a Fernanda também já havia relatado isso com o Rodriguinho. A Fernanda, com o Rodriguinho, ela falou sobre isso, vocês lembram, né? Ah, lá atrás, ela falou que o Davi tinha feito isso e tal. O Rodrigo deu uma risada na hora. Aí ela falou que foi sem querer, vocês lembram? Que a gente já até falou isso aqui há muito tempo atrás. Bom, gente, diante de tudo isso, qual é a opinião de vocês sobre essa história? Fala pra gente aqui, tá? Agora vamos lá pra festa? Vamos? Porque tivemos ali a apresentação do El Chan, né? O grupo El Chan esteve ali ontem no BBB 24, o povo curtiu muito, foi uma noite de muita animação, dança, foi aquela loucura, né, gente? Músicas lá dos anos 90, 2000 e tal, foi aquela
loucura, o povo adorou a festa, curtiu muito, dançou muito, foi até o chão, foi aquela coisa lá. Tivemos Sheila Mello ali, Sheila Carvalho, Jacaré, Padre Washington, Beto Jamaica, aquela coisa, né? Você curtiu aí, gostou de relembrar um pouquinho do seu passado? Você que faz parte lá dessa época, fala aqui pra gente. Bom, vamos agora para uma outra situação que aconteceu também na festa. Fotos no ar. Gente, cada grupo ali tirou, né? Teve um momento ali legal ali, tirando foto. E tivemos ali os fadas juntos, né? Fazendo ali uma performance ali, tirando as fotos ali juntos, os fadas. Tivemos os gnomos também, que se juntaram para uma foto. E depois tivemos amizade, olha que coisa linda, todo mundo junto. O elenco todo ali se reuniu para tirar uma foto em conjunto. Né? Gostaram? E aí, o que vocês estão achando? Agora vamos lá, porque aquilo que eu falei, a festa ela se baseou muito nisso, que foi o clima tenso que ficou ali entre Davi, Mateus, Davi e fadas. Isso ficou muito visível na festa, isso foi o que mais rolou na festa, foi esse clima tenso, tá? O Davi, Davi praticamente contra fadas, né? Podemos dizer assim. E ele diz que não consegue ser falso, pelo menos durante a festa foi isso que aconteceu, tá? E ele disse que não conseguia ser falso e que está de olhos abertos. Com quem que ele falou isso? Com a Isabelle. Ele conversou com a Isabelle e aí ele falou o seguinte: eu não tô conseguindo ser falso. A Lani tá pedindo para brincar, mas eu não tô conseguindo ser falso. Ela falou que não queria defender ninguém, mas ela falou: eu entendo o posicionamento do Mateus. Eu sei que elas se priorizam, claro. Quando eu entrei no banheiro, vi a Bia falando. Quando a pessoa fala que Davi é mentiroso, por exemplo, ele vai querer se posicionar e falar que ele não é mentiroso. Ela falou que tudo que as pessoas falam de mim, eu vou querer me posicionar e dizer que eu não sou, que eu não fiz. E as palavras dela e da Alane foram um argumento para defender o Mateus. Então aí ele seguiu falando que Beatriz e Alane estavam defendendo Mateus. E aí ele foi e completou. Quando chegar no top 5, a gente se resolve, que foi o que o Mateus tinha dito na conversa com Beatriz e Alane, e aí ele relembrando esta fala do Mateus. E aí ele falou o seguinte ali com a Isabelle: eu já entendi tudo. Quando chegar no top 5, serão nós 3 contra vocês 2. Então é isso, né? Eu tava ciente, mas as palavras dele, de você ser o sertão e tudo, pô, o cara é meu amigo e tá me avaliando. Jamais, se a gente chegasse no top 5, eu iria usar argumento de vou votar no Mateus ou fulano de tal por causa disso e disso. Eu ia falar, tô votando porque tá chegando na finaleira. É um jogo de comprometimento, tem que votar. É por isso. Não é porque eu tô julgando ele. E aí, gente, ele continuou. Eles estão criando argumentos próximos de mim. E quando chegar no top 5, eles vão utilizar. Aí a Isabelle, cara, isso é muito sério, entendeu? Você tem certeza que você tá percebendo isso? Aí o Davi, eles podem estar se aproximando da gente porque estão em quantidade maior. A votação vai ser maior. Tudo isso eles podem estar se aproximando para não ficar fraco. Então foi o que o Davi disse, que existe ali uma aproximação por interesse dos fadas com eles. Vocês concordam? Bom, vamos dar sequência aqui porque o Davi diz que abriu os olhos, tá? Após a fala do Mateus. E aí ele seguiu conversando com a Isabelle e ele falou: por mais que sejam meus amigos, estejam comigo, eu fiquei até surpreso. Ele desabafou e falou: em tudo que você quer ser o sertão. Em tudo o que, cara? Em tudo o que eu quero ser o sertão? Eu já tava sentindo isso. E ele só veio desabafar hoje no top 9? Isso é complicado. Uma pessoa que tá do meu lado, tá me avaliando, eu tô levando como amigo pra lá na frente ele me ferrar. Como tudo aqui é jogo, vejo que todo mundo quer vencer, mas eu sou aquela pessoa que está antenada para todos os tipos de situações. Agora que eu abri meu olho, porque estava deixando me levar por estar perto, dormir, brincar e academia, eu sou uma pessoa muito razão. Mas agora, quer vir falar essas coisas aí, entendeu? Essas falas e atitudes deles 3, você ficou a todo momento na sua, Isabelle. Você não falou nada, mas a Bia e a Alane se posicionaram para defender ele. Gente, então o Davi ficou muito revoltado aí com a defesa, com o posicionamento da Bia e da Alane nessa conversa, tá? E aí a Isabelle falou: eu só não queria que isso ficasse plantado no seu coração, porque aí a gente perde a graça do momento. Teve essa conversa que foi um pouco delicada. A gente ouve os dois lados. Ao mesmo tempo, você se posicionou e se defende super bem, porque defende o que você acredita. E ele ficou complicado porque só queria desabafar. Eu não vi maldade na fala dele. Aí o Davi: você não viu maldade, mas as falas dele, você tem que prestar atenção mais um pouco. Ele falou: em tudo você quer ser o sertão. Viu, gente? Mais uma vez o Davi frisando isso. Que em todas as situações eu quero sair como certo. Em situação qual? Ele desabafou algo que já estava pensando de mim. Aí foi isso que deixou o Davi muito chateado. Vocês estão percebendo, né?
A Isabelle. Ele gosta tanto de ti, que eu não vejo esse clima e tal. E aí o Davi falou, pô, por mais que você não enxergue, eu enxergo, Isabelle. E aí ficou nessa conversa toda aí, tá, gente? E aí o Davi falou, eu não vou estar andando com pessoas que eu penso nelas como minha amizade e prioridade, mas elas estão analisando meus defeitos para futuramente jogar na minha cara. E nisso a Isabelle perguntou o que ele pensava em fazer. Ele falou o seguinte, eu penso em ficar na minha, me afastar, dormir, acordar e seguir meu jogo. O jogo é meu, não é de ninguém. Só ganha um. A única pessoa que eu tenho como prioridade no meu pódio são duas pessoas, que estão do lado direito e do lado esquerdo. O jogo muda toda semana, né? Mas eu não vou alterar nenhuma rota, eu vou seguir meu jogo. Tô jogando com você sim, mas é aquela questão. Desse jeito aí fica complicado. Não consigo ser falso, não consigo levar uma amizade na falsidade, olhar para as pessoas e ver que uma simples conversa, os três se levantaram contra mim. A Bia falou que eu sempre vou me posicionar para falar que eu não sou o que a pessoa falou que é, como se eu quisesse me sobressair. E eu não sou esse tipo de pessoa. E aí ele falou, ele tá usando a palavra desrespeito comigo. Pra mim, ele tá falando que as atitudes que eu tomo às vezes são desrespeitosas. Daqui a pouco ele vai dizer que eu sou desrespeitoso. E desrespeito as pessoas. Que quero tirar onda de sertão. Quero tirar onda de sertão? Quem quer tirar onda de sertão é ele. Porque tudo pra ele é o certinho, faz direitinho. Eu não me faço de certinho. Eu sou ser humano, eu erro, acerto. A gente tá aqui pra errar, aprender, pra tudo na vida. Pra mim é muito complicado ficar andando com pessoas que futuramente vão me atacar. Se já estão me atacando agora, imagine. Aí nisso, gente, né? Durante essa conversa, aí ele falou, pelas falas dele, Davi, né? Eu já vi, entendeu? Ah, tá com essa situação aqui no top 5 é cada um por si. Relembrando de novo o que o Matheus falou. Mas não é cada um por si, é os três contra nós dois. O amanhã vai chegar, e é como te avisei sobre a Giovana. No dia, você viu o que realmente aconteceu e ficou tchonga, cabisbaixa, mas eu tinha te avisado, e eu sinto que as coisas vão acontecer. E ali, gente, o Davi seguiu desabafando com a Isabelle sobre o Davi, tá? Muita conversa rolou, muito papo, vocês sabem, aquele longo papo. No fim do papo, o Davi comentou com a Isabelle sobre se isolar. Ele vai ficar na dele. Vou ficar na minha, cara. Vou acordar, levantar, fazer meu raio-x, fazer minha academia, lavar meus pratos, banheiro. Vou ficar na minha. Dá bom dia, dou bom dia. Dá boa tarde, dou boa tarde. Mas vou ficar na minha, vou me isolar mesmo. Aí a Isabelle, não, Davi, não se isole. Aí ele, isolar que eu falo é questão de que vou conversar com você, falar com você. Se eles quiserem falar comigo, eu só vou responder. Mas entrar em assunto, eu não vou entrar mais. O assunto que ele trouxe, eu fiquei observando. Eu sou uma pessoa observadora. E essas coisas que ele trouxe me deixaram com o pé atrás. Gente, negócio sério mesmo, hein? Negócio tá sério mesmo, hein? É. Qual é a sua opinião sobre isso? E aí, vamos lá, porque o Davi teve uma hora ali na festa que ele escutou a conversa dos fadas atrás da porta. Davi estava atrás da porta, ouvindo ali o que os fadas estavam conversando. Mateus, Isabelle e Beatriz estavam dentro do quarto, falando sobre o show do El Chan. E o Davi estava do lado de fora, tá? Tentando ouvir a conversa. Gente, aí a Alane chegou ali, né? Perguntou, cadê vocês? Cadê vocês? Lá no quarto, a Alane foi. Aí a Beatriz, estou tentando desembaraçar meu cabelo. Aí o Matheus, dando uma respirada. Aí a Alane, me deixaram sozinha lá, né? Eu tava dançando e quando olhei não tinha ninguém. Foi o que aconteceu nessa parte. A Isabelle teve uma hora que convidou o Davi para esticar um pouco ali as pernas, mas ele falou que ia voltar para a festa. Outro momento que aconteceu foi do Davi e da Alane, que continuou esse assunto do Matheus. O Davi conversou com a Alane sobre isso, tá? E o Davi falou o seguinte, nunca pensei que fosse ter essa conversa. Considero ele como amigo, é um cara camarada mesmo, mas as palavras que ele usou de ser sertão, de novo, tá, gente? Isso mexeu mesmo com o Davi, né? De ser sertão e tudo, não foi só naquela situação que ele usou, foram em várias situações. Eu fico observando como você também observa as palavras. Eu não consigo ser falso com a pessoa. Não tá um clima legal, não tá. E aí, nisso tudo, a Alane falou que eles precisavam se resolver. Não só pela amizade, mas por conta do jogo. Ainda mais nessa altura, né, gente? Que ela entende tanto o lado de um quanto o lado do outro. E o Davi seguiu ali falando a respeito do Davi, argumentando, colocando os pontos de vista dele, né? Aquilo que tá chateando, aquilo que deixou ele irritado. E aquela conversa toda rolou ali entre Davi e Alane. E aí, enquanto eles estavam conversando, Giovanna e Pitel, presta atenção aqui, meu povo. Giovanna e Pitel estavam percebendo conflitos entre Davi e os fadas. E aí? Elas notaram que algo aconteceu ali. E aí a Giovana, o pau tá quebrando, viu? Aí a Pitel, o babado foi forte, hein? Acho que ele foi cobrar por causa do voto. Aí a Giovana falou que não tinha entendido, porque ela viu o Davi sair. Depois eles voltaram meio normal. Depois Isabelle subiu. Aí
percebendo, né, gente, esse clima bem conflituoso que tá acontecendo ali nos fadas, né? E nisso, gente, teve um momento que a Pitel, lá no quarto do líder, ela ativou o card para escutar o papo do Davi com a Alane. Ela foi lá para ouvir o papo, é mole? E aí ela ouviu. E nisso que ela ouviu a conversa rolando ali entre os dois, aí ela teve uma fala ali, né, irônica, né? Aí ela disse assim, ih, quebrou, hein? Não era o grupo do amor? Problema grande, hein? Foi o que a Pitel disse, observando o Davi reclamando, falando sobre as coisas, né, que deixaram ele bem revoltado. E aí, vamos lá, porque outro momento ali foi a Alane conversando com o Matheus. E aí a Alane conversou com o Davi, a Alane conversou com o Matheus. E nessa conversa que ela teve com o Matheus, gente, o Matheus falou que ele tá dando sim o braço a torcer, que ele tá tentando sim a aproximação com o Davi, mas ele não é uma pessoa de ficar lambendo a outra, não. E nisso a Alane falou que eles precisam tirar o orgulho e tal. O Matheus falou que não tem nada de orgulho nisso, que inclusive ele já tentou ali conversar na festa, né? E que ele não tá errado coisa nenhuma, e que ele já até pediu desculpa ali numa situação que ele nem estava errado, e aí rolou aquela conversa toda ali. A Lani reforçou que quer que os dois se resolvam, tá? O Matheus falou que. Olha o que o Matheus falou. Eu sou um tipo de pessoa que não gosta de criar caso por bobagem. Pode ter sido pequena, mas notei que teve algo diferente. Notei em outros dias. Eu não quis criar caso. Hoje eu notei que se eu falo uma coisa que ele não compreende, toma uma proporção grande. E não é assim que as coisas se resolvem. Entendeu? Com amigos, e eu pelo menos sou assim. Tenho um carinho ainda maior pelas pessoas que são próximas a mim. Uma vontade de que as coisas se resolvam e não precisa estar estourando. E aí ele falou o seguinte: eu só falei uma coisa que estava sentindo. E já notei que o Davi não gosta de ser contrariado. Posso ter me equivocado, de ter uma visão que não estava acontecendo. Mas eu senti que estava acontecendo. Era uma coisinha assim. E nisso a Lani falou que é complicado, porque ela ama os dois, que ela quer ver os dois bem, que ela quer que os dois se resolvam. Mas o Matheus falou que ele é o tipo de pessoa que não dá o braço a torcer. E aí citou o negócio do desrespeitoso com ele no pátio e tal. Gente, eu sei que aquele clima, né? Nenhum nem outro ali, daquela situação que vocês estão vendo. E não cessou não, tá, gente? O assunto não cessou, porque o Davi continuou falando sobre isso com a Isabelle. E ele falou que o Davi, que o Matheus, na verdade, tá parecendo que tá fazendo tudo isso para aparecer. E ele falou que vai deixar o Matheus aparecer no jogo. Foi isso que ele disse pra Isabelle. Olha o que ele disse. Eu vou perguntar pra ele no que eu tô certo em tudo. De novo, tá? Isso aí, meu Deus do céu. Aí ele vem gaguejar e não vai querer argumentar pra não gerar mais problema pra ele. Ele só quer se posicionar porque o outro pessoal falou que ele não se posicionava. Ele quer se mostrar em se posicionar. Aí a Isabelle, você acha que ele ia usar isso em cima de um amigo? Aí o Davi, é jogo, rapaz, isso aqui é jogo. Eu vou perguntar pra ele no que eu quero ser certo em tudo. Aí ele vai gaguejar e tal, e falou aquilo de novo. O que eu falo não tem logística, ô Isabelle, não tem logística. Você sabe, se ele quer se posicionar em termos de argumentozinhos, deixa ele se aparecer um pouco no jogo, é bom pra ele. Pra mim morreu o assunto, eu vou deixar ele conversar sozinho, até o dia que ele quiser. Vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Foi o que o Davi disse. Só que nisso tudo nós temos ali uma trama, gente, um plano. Lucas preparando um plano contra Davi e Matheus. Lucas, mais conhecido como Buda e Calabreso, está preparando algo para poder deixar mais o clima pior do que já está entre Davi e Matheus. E aí o Lucas está cogitando um plano de discórdia entre os dois ali, e ele revelou, inclusive, né, porque a Pitel falou o que aconteceu dessa situação aí dos dois. A Pitel revelou tudo que ela tinha escutado, né? Lá no Sincerão, ó, lá no quarto do líder. E o Lucas quer aproveitar isso, gente. Aí ele falou o seguinte: será que é hora de plantar uma discórdia e chamar o Matheus pra trocar uma ideia? Aí a Pitel, sei que sabe. Você sabe o que precisa pro seu jogo. Aí o Lucas, eu acho que eu vou fazer. Tava brincando com o Matheus ali em cima, eu posso chamar ele pra trocar uma ideia e falar assim: pô, Matheus, gosto de você, tá? Vim lá no quarto do líder, o Davi falando tal. Aí a Pitel, pergunta assim, ó. Você votou no Davi, né? Só pra sondar. Aí o Lucas falou: o Lucas começou a falar: o caminho não é nem falar, é plantar. Falar assim, ó, Matheus, vi umas paradas no quarto do líder do Davi falando de você. Aí a Pitel, sabe que eu gosto de você? Uma pena que a gente tá em lados separados. Dando mais dicas, né? Pro Lucas. Aí o Lucas, te respeito muito. No Sincerão sempre fui ameno quando falo de você porque gosto de você, mas achei um pouco estranho. Às vezes é mais inteligente soltar metade da informação. Aí Pitel, você que sabe, a estratégia é tua, fala o que você quiser. Pro Lucas, né?
Aí o Lucas, eu tô pensando, porque o tiro pode também sair pela culatra. Talvez seja mais interessante guardar pro Sincerão do que jogar ali. Aí Epitel, posso estar errada, mas o Sincerão é quem não merece ganhar. Deve ser isso. Aí o Lucas, mas pode reverter. Quem não merece ganhar é o Davi, que ouviu falando do Matheus. Aí o Lucas continuou, tá muito perto do Sincerão. E um Sincerão é amanhã. Jogar isso agora pode sair pela culatra. E aí a Pitel falou que eles podem se fortalecer, né? O Matheus e o Davi. E o Lucas disse: o racha já aconteceu. Olha ali como tá o clima. Desde quando rolou o negócio do pod, que Davi e Isabela entenderam que não eram pods de ninguém, que eles balançaram. Eles conversaram, o Giovanna ouviu a conversa, conversaram sobre o almoço do VIP, sobre revezar. Matheus não revezou. O Davi tá se sentindo desprestigiado porque ele é o casca de bala e sempre tá colocando o peito na frente no paredão, sempre levando voto de todo mundo e ninguém reconhece esse trabalho. O Matheus, a Alane e Bia precisam diminuir o grupo e 5 pessoas são muita gente. Não dá para levar 5 pessoas para a final, só 3. Então eles conversaram sobre isso, Lucas e Pitel. E vamos ver se o Lucas vai botar em ação esse plano mirabolante, né, gente? De plantar mais ainda discórdia ali entre os dois. Bom, o que você acha disso aí? Vai sair pela culatra esse plano, né? Eu tô vendo já, vai sair pela culatra, meu povo. Ou não, né? Dá a opinião aqui de vocês sobre isso. Bom, Bia e Alane conversaram com o Matheus. Gente, a festa foi resumidamente isso, tá? Eles conversando sobre esses conflitos de Davi e Matheus, e elas tentando fazer com que Matheus conversasse com Davi, que eles se entendessem. Então, resumidamente foi isso, tá? Que aconteceu ali nessa conversa de Bia e de Alane com Matheus. Só que deixa eu contar pra vocês aqui de uma situação, gente. A Alane tá com medo de ser eliminada por ter defendido o Matheus. É, tá com medo de ter ficado contra, não contra, né, mas ter defendido o Matheus aí. Então ela tá com medo de se prejudicar no paredão, porque deu a entender que defendeu o Matheus mais cedo, e aí ela conversou com a Beatriz sobre isso, tá com medo, e a gente sabe, né? O povo sabe que o Davi tem favoritismo e tá com medo de acabar por ficar contra ele, ou do lado de pessoas ali, acabar se prejudicando e ser eliminada. E aí a Alane tá acreditando que pode ser eliminada, inclusive por conta disso aí. E aí, gente, ela tem que ter esse medo todo? Fala pra mim aqui. E o Davi acredita que estão usando ele e a Isabelle como canal para chegar à final. Ele conversando com a Isabelle, ele falou, tá? Que o pessoal ali do Fadas pode estar usando ele sim para poder chegar na final, tá? E aí? Fala pra gente o que você acha disso. Bom, vamos lá, porque Alane, Isabelle e Beatriz abraçaram o Davi coletivamente, deram um abraço nele ali, depois foram lá, abraçaram ele e tal. Eita lasqueira, meu Deus do céu, meu povo, é isso, né? Bin Laden e Matheus selaram a paz. É, gente, os dois selaram a paz. Primeiro foi o Bin e o Davi, agora é o Bin e o Matheus. Gostaram? Alane chorou porque esqueceu de pedir a música regional pra tocar. E aí ela falou que o Belém ia ficar com muita raiva dela. E aí ela ficou chorando ali no quarto, né? Com a Beatriz ali. Ih, gente, meu Deus, sinceramente, isso é importância, né? Fernanda ficou revoltada com a relação do Fadas e do Bin, porque o Bin tá se aproximando do Fadas. Vocês estão vendo que o Bin tá se aproximando, os Fadas estão se aproximando, o Bin tá se aproximando. Houve ali dos Fadas fazerem um elogio pro Bin e tal, e Fernanda ficou revoltada. Ela falou que acha isso uma hipocrisia do povo Fadas, entendeu? Que ficou falando mal do Bin o tempo todo, ficou tentando botar ele contra ela o tempo todo, e agora estão ali. Nossa, que legal sua música, né? E vocês sabem que ele nem tem essa coisa da atenção, ele é carente, ele precisa disso. Ele ficou com todo mundo ali, deu uma puxadinha de saco e tá montando o palquinho dele. Não pode fazer uma pergunta que ele fica felizão e conta a história toda. A Giovana deve estar surtando no banho ouvindo isso tudo. Depois a gente tem que perguntar pra Giovana como foi essa conversa. Então, a Fernanda não curtiu isso aí, tá, gente? E vamos lá, porque o Davi convidou a Alane pra dormir com ele. É, meu povo, o Davi convidou a Alane pra dormir no chão com ele também, tá? E ali a Isabelle também, e aí ele falou assim, passando ali, né? E aí ele convidou a Alane pra dormir com ele e a Isabelle no chão do quarto fada. Ele olhou assim pra Alane e falou, qual foi? Aí a Alane, é porque eu fiquei triste, que eu esqueci de pedir Banzeiro, que é a música que gosto. Eu acho que a galera de Belém vai ficar com raiva de mim, porque eu esqueci de pedir pra tocar Banzeiro. Aí o Davi, não tem essa, não tem nada disso, não. Vai tomar banho e vamos dormir lá no canto, entendeu? Eu, você e Isabelle. Aí a Alane, no chão? Aí o Davi, sim, pode dormir comigo. Pode dormir. Na verdade, ele fez uma pergunta. Pode dormir comigo? Eu, você e Isabelle? Aí ela, se você pedir com jeitinho, eu posso. Meu Deus do céu. Bom, teve um momento deles ali, que eles ficaram abraçadinhos ali na área do banheiro, né? Deram um abraço, Davi ficou falando algumas palavras pra ela e tal. E foi aquela abraçaiada toda, né? Inclusive, gostaria de saber de vocês aqui qual a opinião de vocês sobre isso. Tanto abraço, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Bom, dá aqui a sua opinião. Bom, gente, diante de tudo isso que eu falei aqui pra vocês, qual é a sua opinião? Meu Deus do céu, essa crise
tudo que tá acontecendo e muito mais. Dê opinião, deixa comentário e fala pra gente o que você acha. Tá bom, meu povo? Lembrando que hoje é dia de eliminação, gente. Quem sai, quem fica. A enquete mostra que é a Fernanda, né? Vamos ver, será? Veremos hoje à noite. E é isso, meu povo. Vamos ficando por aqui, deixando aquele recadinho. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. E se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like.